Oi, hoje eu vou falar sobre uma coisinha bem rápida, tá? Cada vez estou tentando ser mais rápido possível para alcançar o que é necessário só. Eu vou falar de uma coisa que se diz como eu chego lá, porque todos nós temos essa grande, mas grandíssima preocupação. Como é que eu chego lá do outro lado, quando eu vou partir daqui? Eu lembrei disso porque alguém me contou, alguém muito querido, sobre o desencarne, né, ou morte, ou falecimento, como você quiser, de um ente querido dessa pessoa, aos seus 90 e poucos anos. É muito tempo, 90 e poucos anos é muito tempo. Uma pessoa, o corpo não aguenta tanto tempo aqui na Terra. E quando chega nessa idade, ele está extremamente deteriorado. Qualquer coisa é pesada, qualquer coisa dói, enfim. Mas e daí? O que que tem a ver isso com chegar? Tem tudo. Porque quando a gente está aqui, a gente acredita em alguma coisa. Os católicos pensam no céu, no inferno, mesmo que eles não tenham feito uma linha muito clara sobre o que é o céu e o que é o inferno, e muito menos tenham dito ou tenham colocado exatamente quais são os as as consequências não, mas quais são os motivos para que você vá a um ou a outro, né. A gente pode imaginar que de repente seriam os pecados capitais, mas então se fosse assim pelos pecados que nós temos, praticamente ninguém iria para o céu. Praticamente todo mundo estaria vivendo do outro lado no inferno. Mas vamos pensar assim, a misericórdia divina é tão grande, tão, tão grande, que todos nós vamos para um lugar onde é necessário que lá nós estejamos. Esse é o lugar. Não interessa o que você acredita aqui. Mas é disso que eu quero falar. Porque da mesma maneira que os católicos acreditam piamente no céu e no inferno, os evangélicos, né, eles acreditam que a pessoa vai aguardar um juízo final e após esse juízo final, que será o julgamento, né, eu não consigo imaginar isso, essa tribuna onde Deus, Deus, olha só, Deus em pessoa, ele que cuida do universo inteiro vai vir aqui, ou vai estar julgando A, B ou C ou D. Parece um pouco estranho isso aí, né, para não dizer muito estranho. Mas eu não estou aqui para julgar nem B nem C, porque eu não sou ninguém para julgar nada. Mas eu estou aqui para dizer como é que funciona quando você chega lá. Quando você chega do outro lado, se você é um católico, ou se você é um crente, ou seja lá o que você for, você, ao ser recebido, provavelmente a primeira pessoa que você verá, em circunstâncias normais, eu já vou explicar o que é isso. Você verá alguém que você ama, ou amou, porque já partiu, também partiu antes de você, e que irá receber você. Mas não necessariamente essa pessoa vai estar com você. Ela recebe você, apresenta você a alguém que você vai olhar e você vai dizer assim: "Mas eu já conheço, eu já vi esse homem em algum lugar". Sim, você já viu esse homem em algum lugar ou essa mulher, porque ele esteve com você muito tempo e você já sonhou com ele muitas e muitas vezes. Mas você não vai saber quem é até aquele momento. E essa pessoa que é o seu mentor, ele vai estar com você. Se você é um evangélico e acredita que vai dormir eternamente, muitas e muitas vezes você é tamanha a tua crença nisso, que você chega do outro lado e você se nega a acordar, porque você, em tese, vai estar num sono profundo. Mas tocarão trombetas, né, e você vai despertar, ou não. Mas todos eles despertam, depois de muitas trombetas ou poucas. E quando despertam, eles despertam. E aí passam pelo mesmo processo, alguém muito querido os encontra e
Deus, na sua misericórdia infinita, faz com que todo aquele processo seja extremamente semelhante ao que você espera que seja. Por quê? Para não chocar você. Você já está perturbado, você deixou a Terra, você que achou sem achar que era imortal, que ia ficar aqui eternamente, e de repente você está do outro lado. Você já viu alguém que está que você ama, que está lá, mas ele não vai chegar e falar assim: "Olha, você estava toda errada, você estava enganada". Não, ele não vai falar isso, porque a misericórdia do Pai, ela chega a todos nós. Então ele nunca vai dizer isso. Ele vai dizer assim: "Você vai ver como aqui é bom, você vai ver como aqui é um bom lugar". Vai dizer isso para você. E vai deixar que o mentor esteja com você e possa preparar você para entender aquilo que você nunca entendeu quando aqui estava. E é um processo que para muitos é muito demorado, para outros nem tanto, mas é um processo no qual a gente começa a abrir os olhos para as grandes verdades que a gente negou ao longo da nossa existência aqui na Terra, dentro de um corpo, das nossas existências, porque a gente já veio muitas vezes. É, é assim, voltando ao que eu tinha dito, porque em situações normais, porque existem pessoas que quando partem, elas partem nem uma perturbação tão grande, mas tão grande, como por exemplo aquelas pessoas que estão tão arraigadas, tão apegadas à matéria, ao dinheiro, aos bens que elas tinham aqui, que quando elas partem é um sofrimento. Pior é quando a pessoa ainda acredita piamente que, como se fosse um faraó, que ela vai levar o corpo para o outro lado. Aquela pessoa que olhava para si, se achava linda, linda, linda. Meu corpo é fantástico, esse veículo maravilhoso que Deus me deu é fantástico, vou levá-lo comigo. E morre, ou desencarna, como você quiser, e fica do lado do corpo. O sofrimento é muito grande, porque aquele corpo vai apodrecer, vai virar putrefacto e você vai estar lá ao lado. E você vai sentir o cheiro, e você vai sentir tudo aquilo lá, e você vai sofrer muito por causa desse arraigo material. E assim, por que que eu digo isso para você? Porque a gente tem que entender que por mais que eu tenha uma linda vida aqui na Terra, que eu tenha um lindo corpo aqui na Terra, na hora que eu tiver que ir, que é a hora que Deus destinou para mim, para que eu vá, eu tenho que ir. Deixa tudo e me entrego de verdade ao Pai, através do Mestre Jesus. Pronto, é o que eu devo fazer, mas a gente não faz isso. A gente pode até dizer: "Não, quando eu morrer eu vou fazer isso", na hora que morre. Pelo que a gente conversa com os nossos irmãos que já foram, a coisa é bem complicada, muito complicada. Para muitos, para outros que conseguiram já se desvencilhar disso, aí é mais fácil. Muitos têm uma convalescência já no final da vida, ou às vezes nem tanto, né, dos anos, vamos dizer assim, quando já tem uma idade avançada, e sofrem muito, muito, muito com doenças, ditas doenças terminais. E o sofrimento não é de um dia, uma semana, às vezes é meses, às vezes são anos. E esse sofrimento é necessário para que a pessoa se desapegue daqui e até, por que não dizer isso, pense e diga assim: "Deus, me leva, eu não aguento mais estar aqui, não aguento as dores, não aguento o sofrimento, não aguento olhar para mim nesse estado". Acontece isso, tanto que vocês nem imaginam. As coisas poderiam ser mais simples, as coisas poderiam ser de uma maneira em que eu entendesse, enquanto aqui estou agora, para que eu pudesse depois, na hora que eu partir, porque todos nós vamos partir, na hora que eu partir, que a gente entenda que sim, eu posso partir melhor. Esse é o título do nosso vídeo de hoje, partir melhor. Porque quando você parte melhor, você chega melhor lá. E quando você chega melhor lá, você se dá conta que o dito céu, ou o nome que você quiser dar,
Ele é um lugar lindo, mas é um lugar de trabalho. Não é um lugar onde as pessoas ficam conversando, sem fazer nada. Isso não existe, isso é da mente humana, muito apropriado ao corpo humano, que se cansa com qualquer coisa. Não existe isso do outro lado. Primeiro porque a nossa energia ela é infinita. E se nós, depois de uma convalescência, que às vezes é demorada, às vezes não, a gente consegue entender e internalizar essas verdades, a gente já se propõe, nós nos propomos ao trabalho lá do outro lado. E qual é o trabalho? Muitos dirão, não é ser caixa, não é ser empresário, não é ser gerente, não é nada disso. Essas coisas acontecem com o tempo, quando você vai crescendo moralmente e espiritualmente lá do outro lado, depois de muitas passagens e entendimentos. Mas o que nós fazemos lá é geralmente atender aqueles que chegam como nós, para que eles olhem para nós, não porque nos conheceram na Terra, não, mas para que eles vejam que nós estamos muito felizes em poder ajudá-los, como nós fomos atendidos quando chegamos lá. É isso. Espero que você não parta agora, mas se tiver que partir, lembre, você está partindo porque é assim que Deus quer, porque essa é a vontade de Deus. Não é minha, nem a sua, é dele. E se você partir, entenda, todo mundo já partiu muitas e muitas vezes. Você já fez isso antes, mas não lembra. E você vai fazer muitas vezes ainda. E provavelmente não vai lembrar, até o ponto um dia que você irá lembrar disso tão claramente. Quando você fizer, simplesmente faça um Pai Nosso, agradecendo a oportunidade de ter estado aqui, de ter feito o que fez, para poder seguir adiante. Agora, na verdadeira casa do nosso Mestre, na verdadeira casa de Deus, que é lá do outro lado. Porque o verdadeiro mundo, a verdadeira história nossa, acontece lá, não aqui. Aqui é como se fosse uma prova, uma das tantas provas que a gente passa. Que você entenda isso.